Afinal, para que servem protestos de rua? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 2 de outubro, a extrema-esquerda brasileira organizou protestos pedindo o impeachment de Bolsonaro. Foram protestos em vários lugares do Brasil e até alguns lugares do mundo. Na maior parte dos locais havia apenas um punhado de pessoas, alguns outros nem isso. Os lugares onde houve maior comparecimento foi o Rio de Janeiro, na Cinelândia, e São Paulo, na Avenida Paulista. Em ambos os lugares, embora tivesse bastante gente, tiveram comparecimento muito, mas muito menor que os enormes protestos a favor de Bolsonaro no dia 7 de setembro. Em Brasília, outro lugar que também houve protestos enormes no dia 7 de setembro, sequer chegou a ter um número significativo de pessoas no dia 2. Ao final, ficou registrado que mesmo com uma data marcada com bastante antecedência, mesmo com a mídia tradicional apoiando o evento, a oposição falhou em conseguir mobilizar número suficiente para sequer ter algo comparável às manifestações a favor de Bolsonaro. Embora tenham reunido um número significativo de pessoas, os protestos falharam, na verdade, em dois objetivos importantes. Primeiro, falharam em mostrar que tem mais gente inconformada com o governo Bolsonaro do que o contrário, pois a comparação com o protesto a favor de Bolsonaro foi clara, mas não é só isso, também falharam em forjar uma união além da extrema esquerda nas próximas eleições contra o governo. Os protestos tinham também um importante objetivo para a esquerda de mostrar união entre si, capacidade de mobilização e de atrair pessoas do centro, pessoas que não são da esquerda. Hoje, a corrida eleitoral para 2022 está focada em dois candidatos, Bolsonaro e Lula. O problema para ambos é que ainda tem uma grande parcela de pessoas nem que não quer nenhum nem o outro. Os nem, embora não encontrem um candidato que os represente, afinal tem um monte de gente no mercado querendo se candidatar, mas nenhum desponta paixões realmente. Ciro Gomes é esquerda demais, receita de tragédia na economia, Moro é visto como traidor pelo que fez com Bolsonaro, Dória faz uma gestão desastrada em São Paulo na pandemia, o resto do pessoal, Amoedo, Meirelles, Mandetta, sabe-se lá mais quem, simplesmente não tem peso. Mas isso não é um problema para esses eleitores, eles só precisam decidir o candidato no ano que vem. São os candidatos do centro que estão desesperados para aglutinar esse pessoal porque, se não fizerem isso, não vão conseguir sequer fazer diferença nas eleições de 2018. Veja, se não demonstrarem um mínimo de potencial, as alianças políticas, os financiamentos de campanha, todas as coligações vão acabar gravitando para um dos dois polos, ou Lula ou Bolsonaro. Quem está no meio do caminho precisa provar viabilidade agora, que tem pelo menos uma chance para poder entrar na disputa. Senão, vai entrar apenas para fazer número, estratégia de partido. O pessoal dessa terceira via já havia levado um baque enorme nos protestos do dia 12. Como falamos no vídeo, a teoria dos jogos garante que a terceira via nunca será uma opção. Mas o que restava de esperança acabou estraçalhado nas brigas entre petistas e ciretes. Tanto no Rio quanto em São Paulo houve brigas em diversos locais entre membros da esquerda lulista e da esquerda cirete. Ciro praticamente foi vaiado e escorraçado da Paulista, e isso gerou mais um problema para o potencial eleitoral dele. Somados esses dois fatores, o grande ganhador da manifestação desse sábado foi Bolsonaro. Primeiro porque foram manifestações bem menores que as do dia 1º de maio e das do dia 7 de setembro. Estavam equiparadas às manifestações de 19 de julho, que eram as maiores que a esquerda tinha até aqui. As manifestações a favor de Bolsonaro, tanto a de 1º de maio, que falamos no vídeo, como os protestos de 1º de maio, tiveram adesão gigante, mesmo sabotados pela Big Tech, quanto a manifestação de 7 de setembro, que também falamos em outro vídeo, manifestações enormes por todo o Brasil pedem a volta do devido processo legal, ambas encheram muito mais e foram em sentido crescente, mostrando que Bolsonaro tem capacidade de mobilizar muita gente ainda, mesmo após quase 3 anos de ataques incessantes da mídia. Segundo porque mostrou a falha da esquerda ao agregar o centro nem. O pessoal está até chateado com Bolsonaro, é verdade, mas não chateado o suficiente para encarar uma manifestação do lado desse pessoal.
Pior, as tentativas de atrair esse povo foram infrutíferas. Fizeram a manifestação num sábado, ao invés de um dia de semana que era o padrão. Usaram bandeiras do Brasil, eram pouquíssimas na verdade, o tom vermelho foi predominante, mas principalmente falharam em fazer manifestações pacíficas. Esse pessoal da esquerda vai ter muito mais dificuldade de atrair os nem-nem do que Bolsonaro. Embora as pesquisas eleitorais todas apontem para uma preponderância de votos em Lula sobre Bolsonaro neste momento, é preciso reconhecer dois problemas fundamentais com essas pesquisas. Primeiro, que os institutos de pesquisa têm tendido muito para a esquerda de forma muito clara nos últimos anos. Se é algo proposital ou uma falha metodológica qualquer, eu não sei, mas os resultados são evidentes. Dilma já estava eleita para o Senado, Manuela Dávila levaria Porto Alegre no primeiro turno. Várias outras atrocidades foram vistas nas últimas eleições. Mas, mesmo considerando que tais pesquisas estejam corretas, estamos longe da eleição. Esse é o segundo ponto. Ponto em pesquisa um ano antes da eleição é muito diferente de voto na urna. O pessoal pode estar chateado com o Bolsonaro hoje, ele vem sendo criticado o tempo todo pela mídia, exposto pela CPI da Covid, e repara, ninguém fala do Lula. Quando chegar a eleição, não vai ser assim. Lula vai estar apresentado com todos os escândalos de corrupção do seu governo. Vai ser forçado a ficar na defensiva, dizendo que foi inocentado pelo STF, quando muito facilmente pode se mostrar os pedalinhos com os nomes dos netos dele, os vídeos dele no apartamento de Guarujá. Ninguém está batendo no Lula porque não precisa. Lula tem um grupo fiel a ele, é verdade, mas vai ter muita dificuldade de conquistar qualquer voto além desse pequeno grupo. Muita gente pode estar falando Lula na pesquisa de opinião hoje simplesmente porque não quer Bolsonaro, mas na hora que for comparar realmente as duas alternativas, a coisa muda de figura. E isso a manifestação do dia 2 de outubro deixou claro. No final das contas, a minha visão é que Lula só consegue alguma coisa apoiando outro candidato, talvez indo como vice na chapa, como fizeram os peronistas na Argentina, ou Evo Morales na Bolívia. Ele mesmo, na cabeça da chapa, vai naufragar muito fácil, mas pelo que vimos, não vai ser fácil compor com alguém. Quanto a Bolsonaro, o jogo para ele tem algumas pedras no caminho também. O impeachment ou coisa do gênero nunca foi uma possibilidade real em momento algum, posto que não havia votos suficientes para aprovar o impeachment ao longo de todo o governo dele. A prova disso foi Rodrigo Maia, no final de janeiro de 2021, sabendo que perderia a presidência da Câmara, se ele achasse que havia a mínima possibilidade de passar o impeachment, teria feito isso naquele momento. É que ele sabia que não passaria de jeito nenhum e isso acabaria sendo uma coisa positiva para Bolsonaro. Mesmo com a CPI da Covid e outros artifícios tentados pela oposição, os protestos de 7 de setembro mostraram que, ainda agora, a popularidade de Bolsonaro está alta. Todo mundo lembra de 2018, quando Bolsonaro não apenas se elegeu, mas elegeu qualquer um que aparecia do lado dele no palanque. Deputado nenhum quer perder essa possibilidade. Portanto, impeachment parece não haver chance alguma. É apenas natural imaginar que haverá outras tentativas de torná-lo inelegível, seja criando obstáculos à filiação em um partido, seja decisões do TSE. Mas esse caminho o pessoal sabe que é arriscado. Usar leis absurdas ou casos sem sentido para tirar o cara na mão grande pode abrir caminho para a inelegibilidade de outros aliados pelo mesmo motivo. Além do que, se ficar um golpe claro demais, arrisca-se até um contragolpe do lado de lá. O desafio final de Bolsonaro, o principal deles, é a economia. Se a economia estiver bem, se a inflação não disparar, muito pouco provável Bolsonaro perder a eleição para quem quer que seja. A pandemia tende a diminuir daqui para frente, se tornando um ponto menor de ataque a ele. Afora algumas suspeitas e contratos não assinados, a oposição não conseguiu, em momento algum, um caso de corrupção sério contra ele. Lógico, tudo pode mudar de agora até o dia da eleição, mas o grande problema que Bolsonaro tem na sua mesa é a economia. Esperem muitas tentativas de ataques da oposição neste ponto, porque é o ponto em que Bolsonaro está frágil. No final das contas, a grande oposição a Bolsonaro continua sendo a mesma, o próprio Estado brasileiro. O judiciário parece disposto a impedir qualquer ação real de Bolsonaro, independente de quantas eleições ele ganhe. E esse desafio continuará existindo no segundo mandato, porque é só natural. Todo Estado tende ao socialismo. Todo Estado rejeita e atrapalha qualquer um que tente diminuir o próprio poder do Estado.
E isso fica muito claro na relação de Bolsonaro com o STF, como de qualquer outro que ousar deixar a população se armar, por exemplo, ou buscar mandar menos ao invés de tolher liberdades. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!